Bom dia, sexto ano. Vamos para a nossa aulinha de história. Essa semana passada vocês ficaram organizando, né, o conteúdo que foi dado, os exercícios, eu deixei vocês livres para que pudessem colocar em dia todo o material, né? Essa semana, então, a gente vai fazer a correção dos exercícios que foram passados, né, para que vocês tenham a correção no caderno de vocês, beleza? Então, vamos começar? Olha só, nós estamos no capítulo 7. Então nós temos uma atividade aqui na página 65, tá? A gente está falando sobre as mitologias africanas, tá bom? Dentro desse assunto, né, eu já expliquei a vocês, nós não estamos falando de religião em si, tá certo? Nós estamos falando da herança que os africanos deixaram para as nossas comunidades, para as nossas sociedades, tá certo? Isso é um fato, né? Essa é uma realidade da nossa história. Nós temos, né, como que nós podemos dizer? Nós temos uma herança africana, tá certo? Porque os africanos nós vimos que foram as primeiras sociedades a se formarem, né? Que tinham as suas culturas, tá certo? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Tinham as suas culturas e essas culturas, quando foram escravizados, eles trouxeram para o Brasil, tá certo? Vieram então como escravos para o Brasil, trazendo as suas culturas. E aqui essas culturas foram difundidas, né? Mais uma vez eu falo a vocês, nós devemos respeitar qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de religião, né? Mas isso não significa que a gente vá seguir a religião que A ou B determine. A gente vai seguir a religião que a nossa família, né, nos orientou, tá certo? Então, só para deixar claro para vocês que nós não estamos debatendo religião, nós estamos falando sobre a cultura afrodescendente, tá bom? Então, na página 65, nós temos aí uma pergunta. Quais são as principais diferenças entre a religião Banta e as religiões monoteístas, como o cristianismo? Tá? Então, vocês podem colocar, mais ou menos, né, que a religião Banta, ela não era monoteísta, como a religião cristã, né? Nós, cristãos, somos monoteístas, nós acreditamos em um Deus, né? Os bantos, eles acreditavam em vários deuses, tá certo? Então, a religiosidade, ela é um aspecto importante na formação das sociedades, né? São as manifestações culturais que influenciam a formação das identidades individuais e coletivas, tá bom? Então, olha só, a religião Banta não era uma religião monoteísta. Nela, não existia a ideia de bem ou mal, né? Elemento central da organização das religiões monoteístas, né? Nós cristãos temos essa ideia de bem e mal. A religião Banta não tinha isso, essa ideia de bem ou mal, tá bom? Então a resposta de vocês, ela vai ser direcionada nesse caminho, tá certo? Os cristãos, eles fazem essa diferença entre bem e mal, e as religiões, a religião Banta, né, não faz essa distinção entre bem e mal. A religião cristã, ela é monoteísta e a religião Banta, ela é politeísta. Beleza? Só para fazer também um adendo aqui, uma ilustração, né? A cultura afrodescendente, a cultura, né, africana, é um conteúdo que nós temos que estudar, né, em todas as séries do ensino fundamental, do segundo segmento. Então, vocês vão estudar a cultura africana no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Isso é uma lei, né? E essa lei diz que nós temos que estudar a cultura africana, tá certo? Até porque os africanos foram quem construiu, né, o nosso país, tá? Então, os negros africanos, né, os negros escravizados, eles contribuíram muito na construção do país.
Isso fez com que surgisse a lei para que nós trabalhássemos a cultura africana no Brasil, tá certo? Então, nós vamos estudar a cultura africana no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. E isso também não se restringe à escola Chapeuzinho Vermelho ou às escolas particulares. Toda a escola do país, né, ela tem que estudar a cultura africana, tá? Isso está na lei. Nós somos obrigados a ter conhecimento dessa cultura africana. Ter conhecimento não significa que nós vamos seguir a essas ideias, tá certo? A gente está estudando para ter conhecimento, para saber, para conhecer, para poder debater e saber o que é certo e o que é errado. Tirar o que é bom e excluir aquilo que é ruim, aquilo que nós não fomos ensinados, tá bom? Aquilo que a gente é ensinado a seguir, claro, nós vamos agarrar e seguir para o resto da vida, né? E aquilo que a gente não foi ensinado a seguir, né? A gente vai escutar, mas não vai seguir, tá bom? Então vamos lá. Na página 67, nós temos aí um texto, né? Documentos em Foco. Então, o texto a seguir conta o mito da criação dos mundos da religião Iorubá. Leia-o atentamente e, em seguida, responda as questões. Então, vocês leram o texto, né? E agora nós vamos responder a essas questões que estão aí, tá certo? Então, vamos lá. De acordo com a narrativa Iorubá, como se deu a origem do mundo? Então, o mundo ele se originou devido à ordem de Olorum, que para seu filho criasse um mundo, para que seu filho, né, criasse um mundo abaixo de Orum, era necessário que o Batalá não fizesse sacrifícios. Vamos voltar aqui. Olha só, para resumir, que é muito nome complexo que até a gente que não é ligado a essas religiões, a gente se confunde um pouco nos nomes, né? Perturba um pouco. Então vamos lá, ó. O mundo se originou devido à ordem de Olorum, para que seu filho criasse um mundo abaixo de Orum. Todavia, como o Batalá não fez os sacrifícios necessários, quem acabou sendo responsável pela criação do mundo foi Oduduá. Certo? Então, é importante, né, a gente compreender as diversas identidades, tradições, manifestações, trocas e colaborações culturais dos povos. Nós vamos perceber que os povos antigos, a maioria era politeísta, né? Os egípcios, os gregos, os romanos, né? Eles eram todos povos politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Não significa que isso continuou até os dias de hoje, né? Eu falei para vocês lá no início do ano que a história ela evolui de acordo com a sociedade, né? De acordo com a nossa evolução, a mente da gente se abrindo, a história se abre, a história também evolui, né? A história ela é construída todos os dias por nós. Nós fazemos a história e ela vai evoluindo, né, ao longo do tempo, tá certo? Então, a história das sociedades também ela se evoluiu. Não significa que essas sociedades, né, da antiguidade tenham as mesmas crenças hoje, tá bom? Vamos lá. Número 2. Quais são os principais orixás apresentados na narrativa? Identifique seus nomes e o que eles representam. Então, vamos lá. O texto aí apresenta Olorum, que era o criador supremo dos orixás, né? Na cultura afro, né? O Olorum era o criador supremo dos orixás. Ele que criou todos os orixás. Orixás, deuses, tá? Orixás na língua africana significa deuses, tá certo? Então vamos lá. O Batalá era filho do criador supremo. Orunmilá, que era o oráculo supremo. Oduduá, um importante orixá.
e Exu, Senhor dos Caminhos. É importante explicar, ressaltar para vocês, tá? Nas religiões africanas, não há uma relação entre bem e mal, tá? Mas uma valorização da ancestralidade e do bem-estar diante dos orixás. As pessoas se comportavam bem diante dos orixás, né? Assim eles chamavam os deuses, tá certo? Bem, a terceira, como a narrativa iorubá explica a origem dos seres humanos. Então, os seres humanos foram criados por Obatalá, que recebeu essa missão diretamente de Olorum. Para criar os seres humanos, Obatalá moldou o barro e depois o entregou para Olorum, que utilizou, né, o sopro da vida para finalizar o trabalho, tá certo? Então, só para vocês compreenderem, né, que os mitos fundadores aí, eles são importantes, né, porque eles trazem significados sobre a história das sociedades, tá certo? Nós estamos vendo que são mitos, né? A quarta questão. A cidade de Ifé é considerada a origem de todos os povos iorubais. Como esses povos explicam sua origem? Então, a cidade de Ifé, criada diretamente pelo orixá Oduduá, foi por isso que os iorubais acreditam que são descendentes diretos desse orixá. Beleza? Então, a cidade de Ifé foi criada diretamente pelo orixá Oduduá. Por isso, os iorubais acreditam que são descendentes diretos desse orixá. Tá bom? Vamos passar para a página 69. Página 69. Vamos lá. Atividades. O mito da criação do mundo é apenas um dos inúmeros criados pelos povos iorubais para explicar o surgimento dos seres vivos, a organização do mundo e o funcionamento da sociedade. Com base nisso, pesquise outro mito iorubá, a sua escolha, registre as principais informações e, em seguida, apresente-as aos colegas em sala de aula. Essa questão, né, era uma pesquisa que vocês já fizeram, né, para enviar, tá certo? Então, qualquer outro mito, olha só, o próprio autor está dizendo, isso são mitos, né? Não são fatos, tá? O povo, né, africano criou essa história para justificar a criação do mundo, tá certo? Isso antes do nascimento de Cristo, tá? Número 2. Leia atentamente o texto e faça o que se pede. Então, vocês leram o texto aí, né? E a gente vai agora às perguntas, tá? Só um pouquinho. Tá, vamos lá. Então, aqui a primeira pergunta. De acordo com o texto, quais são as religiões que mais sofrem ofensas, abusos e atos violentos no Brasil? Então, né, a reportagem aí indica isso. A reportagem indica que mais de 70% das ofensas refere-se aos praticantes das religiões afro-brasileiras, né? Então, são essas religiões que sofrem o maior número de violências, tá certo? Letra B. Para os especialistas, quais são as principais causas do preconceito e discriminação contra as religiões afro-brasileiras? Então, a gente vê aí o racismo relacionado ao passado escravista e o preconceito de algumas religiões, né? As pessoas ainda têm esse preconceito, né, com os negros, tá? Por isso também não aceitam, né, as suas religiões, as suas crenças, né? Nós estamos vendo agora uma reportagem
nos Estados Unidos, que está passando na televisão, causando, né, um maior barulho nos Estados Unidos, que um guarda, né, branco, né, um militar branco, ele matou asfixiado um homem negro, né? Quando o homem pedia para parar, e ele continuou asfixiando o homem até que o homem fosse levado à morte, né? Então isso causou uma série de reações nos Estados Unidos, um país altamente desenvolvido, né? Não é um país como o nosso. Se num país altamente desenvolvido como os Estados Unidos, nós ainda vimos, né, perseguições a negros, imagina no Brasil, né, que ainda é um país em desenvolvimento, tá certo? Em que não se há muita tolerância, nem tolerância religiosa e nem racial, né? Infelizmente, ainda vivemos isso no país. Bem, letra C. Discuta com os colegas algumas atitudes que podem ser tomadas para modificar essa situação e combater os preconceitos contra religiões afro-brasileiras. Vocês, né, não tiveram oportunidade de discutir com os colegas, mas vocês podem discutir, né, ou puderam ter discutido isso em família, com os pais, né? Então, a proposta dessa questão é que vocês reflitam sobre as ações que promovem a tolerância, tá certo? O respeito, o diálogo entre todas as religiões, né? Na verdade, todas as religiões são importantes, né? Repetindo, cada um de nós vai seguir e acreditar naquilo que a gente foi educado, né? Nós não precisamos ter preconceito com as outras religiões, né? A gente pode sim conhecer, mas a gente vai seguir aquilo que a gente foi educado a seguir, tá certo? Bem, número 3. As culturas tradicionais africanas revelam grande respeito pelas gerações passadas, isto é, pelos ancestrais e antepassados. Comente como isso se manifesta na religião Banto. Na religião Banto, acredita-se que os espíritos dos ancestrais e dos antepassados protegem as comunidades. Por isso aqui eles têm muito respeito com os seus antepassados. Tá? Número 4. Nas crenças religiosas dos Bantos, os Nigangas, ou Nidoks, têm papel importante. Por quê? Então, na religião dos povos Bantos, né, Niganga ou Nidok são indivíduos considerados capazes de se comunicar com o mundo invisível, sendo intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual. Acredita-se que eles podiam dar proteção e trazer sorte, tá? Seriam como espíritos, né? Número 5. Considerando as crenças religiosas dos povos iorubais, identifique corretamente os seguintes elementos e divindades. Então, a gente tem aí Orum, Iaiê, Olodumaré, Oxumaré, Ogum e Xangô. Então, quem foram, né, esses elementos, essas divindades, né? Então, Orum, o criador é um mundo, Orum, né, é um mundo espiritual, né? Aiê, um mundo material, tá? Olodumaré é o Deus criador de tudo. Oxumaré é o Deus da chuva. Ogum é o Deus do ferro. E Xangô, o Deus da justiça, tá? Então, isso dentro da crença afro, né? Esses elementos, essas divindades, né? Trazem espiritualidade para esses elementos naturais, tá certo? Número 6. Vimos que as religiões africanas influenciaram a cultura brasileira, sendo muito praticadas pelos escravos entre os séculos XVI e XIX. Com base no estudo do capítulo, explique por que essas práticas religiosas eram instrumentos de resistência
a escravidão. Então, a gente tem aí, no contexto da escravidão, as práticas religiosas eram uma forma de os africanos manterem vínculos uns com os outros e com suas culturas de origem, preservando suas tradições, né? Eu falei para vocês que eles vieram trazidos à força para o Brasil, né? E aqui transformados em escravos, né? Muitos que viviam na África, desses escravos aqui no Brasil, eram príncipes lá na África, né? E eles eram vendidos à força como escravos no Brasil. Então, eles aqui queriam manter as suas culturas, as suas tradições religiosas. Então, por isso que eles mantinham, né, esses cultos às suas entidades religiosas, tá certo? Número 7. De acordo com o dicionário Iorubá português, candomblé é o nome que define os cultos afro-brasileiros, de origem GG, Iorubá ou Banto. Qual é a base do candomblé? Então, a base do candomblé é o culto aos orixás, mediado por um pai ou mãe de santo que organiza o terreiro, local de culto. Beleza? Bem, então olha só. Esse capítulo é um capítulo realmente muito controverso, né? Há famílias que são criadas, né, dentro das igrejas e que entram, de repente, num determinado conflito quando vem um assunto assim. Mas, como eu falei para vocês, é um assunto que precisa ser estudado, né? É estudado em todas as escolas do Brasil, independente de ser particular ou pública. Todas as escolas têm que estudar a cultura afro, tá certo? Mais uma vez repetindo, nós estamos tendo apenas um conhecimento daquilo que a gente não conhecia, tá? Ninguém vai deixar de seguir aquilo que acredita que foi ensinado, né, para poder seguir outra coisa, não é mesmo? Então, é apenas um conhecimento, é mais um conhecimento para nós, tá certo? Eu também fui criado no cristianismo, né? Acredito, sou católico, né? Fui criado no catolicismo e acredito nisso, né? Mas nada impede que eu também conheça uma outra realidade. Não vou praticar, não quero ir lá para conhecer, né? Mas eu tenho que respeitar porque são crenças de outros povos e povos que deram origem a gente, beleza? Culturas, né? Riquíssimas, tá? Vamos então à página 72. Página 72. Observe as imagens abaixo e responda às perguntas. Então vamos lá. Então nós temos duas imagens, imagens relacionadas ao Egito, né? Então temos aí, letra A. Que atividades estão representadas nas imagens? Letra B. Quais delas dependem diretamente do Rio Nilo? Letra C. Onde foram feitas essas pinturas egípcias? Letra D. O que você observa de comum entre elas? Letra E. Qual delas é mais recente? Então, a gente vai responder a essas questões. Agora, voltando um pouquinho aí, né, para o Egito, né? Uma das primeiras sociedades a se formarem no continente africano. Então, letra A, que atividades estão representadas nas imagens? Então, a gente pode perceber que a imagem da esquerda representa o trabalho agrícola e a outra representa artesãos trabalhando em oficinas, certo? Letra B. Quais delas dependem diretamente do Rio Nilo? Obviamente, o trabalho agrícola, né? Depende diretamente do Rio Nilo. São as águas do Rio Nilo que vão fazer com que a agricultura desponte, né? Floresça. Tá? Letra C. Onde foram feitas essas pinturas egípcias? Então, ambas foram feitas no Egito, em tumbas localizadas em Luxor. Tá? Letra D. O que você observa de comum entre elas? As duas têm o mesmo estilo de desenho. As cores, as roupas das pessoas representadas são semelhantes, né? E vários outros aspectos aí. Letra E. Qual delas é mais recente?
A mais recente é a pintura da esquerda, né? Só vocês olharem aí. A gente tem uma pintura produzida em 1290 a.C. e a outra em 1400 a.C., tá? Então, a mais recente é a pintura de 1290 a.C., tá? Faltava menos tempo para Cristo nascer, tá certo? Bem, número 2. Observe a fotografia, leia a legenda e faça o que se pede. Que aspectos da paisagem da cidade do Cairo são comuns também a outras cidades do Brasil e do mundo? Então, nós temos aí, né, os prédios altos, muito próximos uns dos outros, excesso de carros, poucas áreas verdes, tá? Letra B. Quais elementos dessa paisagem não poderiam ser observados no entorno do rio Nilo na antiguidade? Obviamente, né? As ruas asfaltadas, os prédios de concreto, os carros não existiam naquela época, tá certo? 3. Leia o texto a seguir, que analisa algumas das principais características da cultura Nok, que também se desenvolveu na África. Em seguida, faça o que se pede. Então, vocês leram aí o texto da cultura Nok e vamos lá. Descreva a cultura Nok. Então, como era a cultura Nok? Os Noks eram agricultores, criavam bois, cabras, faziam artesanato em argila e construíam casas com madeira, barro e palha. Letra B. Qual teria sido a intenção do artista ao modelar uma cabeça em tamanho natural? Provavelmente, ele quis representar ou retratar uma pessoa real. Há também a possibilidade de a escultura representar uma forma de expressar gratidão a algum deus, tá? Letra C. Quais informações sobre o povo Nok é possível obter ao interpretar sua arte? Aí a gente pode dizer que é possível saber quais materiais havia em sua região, por exemplo, né? Como era a aparência das pessoas, como eram os penteados das mulheres e dos homens, com que objetivo utilizavam as esculturas, religioso ou decorativo. Então, uma série de coisas, né, podem ser possíveis observar ao interpretar essa arte. Número 4. Leia o texto a seguir sobre a religião Banta e responda às questões. Já leram o texto? Vamos às questões. Letra A. De acordo com o texto, qualquer membro da comunidade Banta poderia ser cultuado como um antepassado após a sua morte? Justifique sua resposta. Não, né? O texto destaca claramente que para ser cultuado como antepassado, o indivíduo precisava seguir uma série de regras de comportamento, tá? Letra B. Qual era o papel dos antepassados na religião Banta? Os antepassados tinham papel de intermediário entre os seres humanos e o Ser Supremo. Além disso, protegiam a comunidade e seus parentes vivos. Letra C. Para que os antepassados desempenhassem suas funções, a comunidade Banta também tinha de adotar certas práticas para auxiliar o antepassado. Quais eram essas práticas? Então, os seres vivos, né? Eles deveriam prestar homenagem e alimentar os antepassados com sacrifícios, evitando que eles fossem esquecidos e, com isso, deixassem de existir. Número 5. A escrita hieroglífica é uma marca da cultura do Antigo Egito. Caracteriza. Então, a escrita hieroglífica, considerada sagrada, era um sistema de símbolos
que representavam palavras ou ideias e era utilizada nos documentos do governo e nos textos religiosos. Apenas os escribas sabiam utilizá-las. Escribas, nós sabemos que eram aquelas pessoas que trabalhavam no governo, né? Número 6. A presença núbia era constante ao longo dos milênios da história do Império Egípcio e é atestada nas pinturas das paredes das pirâmides, nas ilustrações dos papiros. Os habitantes de Núbia constituíam uma ameaça para a estabilidade do poder faraônico. A. Que fontes históricas citadas no texto comprovam a presença de núbios no Antigo Egito? Então, as pinturas nas paredes das pirâmides e ilustrações nos papiros, né? Letra B. Identifique uma situação histórica que justifica a afirmativa destacada no texto. Aí, vocês podem colocar o domínio do Egito pelos núbios entre 751 a.C. e 664 a.C., quando faraós núbios governavam o Egito. Beleza? Bem, meninos, aqui então terminamos a unidade 2, né? O capítulo 7, tá certo? Que fala sobre a cultura e as mitologias africanas. Nós vamos passar na próxima aula para a unidade 3, né? O capítulo 9, já que o capítulo 8 nós também já estudamos, que foi a Mesopotâmia, certo? Então, nós vamos passar para o capítulo 9, que são agora as culturas da Ásia que a gente vai ver, tá? Que a gente vai ver, tá? Desculpa, nós vamos ver, né? Então, agora, nós terminamos nossa aula. Fiquem com Deus, né? E até a próxima semana, tá? Se Deus quiser.